Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Presidente, peço Pela vista ordem, do senador Collor de Mello. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos termos do artigo 132, parágrafo 6º, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, apresento o seguinte voto em separado sobre a mensagem número 59 de 2015, número 306 de 2015 na origem, mediante a qual a excelentíssima senhora Presidente da República submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Rodrigo Janó Monteiro de Barros para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. De acordo com o artigo 101, inciso 2 e do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitir parecer sobre a referida indicação, dentro das regras estabelecidas pelo artigo 383. E, nesse sentido, o nosso voto em separado está centrado em uma questão fática, absolutamente fática, a ausência de documentos necessários à deliberação da comissão conforme o regimento. O dispositivo citado traz uma série de exigências que devem ser cumpridas pelo indicado, entre elas, a apresentação de declarações de várias espécies. No caso do inciso 1, a linha B, item 4, está prevista a declaração quanto à existência de ações judiciais nas quais figure o indicado como autor ou réu, com a devida tramitação processual atualizada, igual à exigência encontrada na linha D do inciso 1 do artigo 1º do ato da CCJ número 1 de 2007. Somada esta declaração às demais exigências contidas no artigo 383, resta claro que o espírito da norma é o trazer à luz da matéria toda e qualquer informação comprobatória da idoneidade do indicado, exigida, de resto, pela própria Constituição Federal, no seu artigo 128, caput. Nessa mesma linha de raciocínio, o sentido inverso também deve ser considerado quando se tem ou se omitem informações que possam comprometer a comprovação da idoneidade do indicado, ainda mais para um cargo da relevância como o de Procurador-Geral da República. O fato é que nos autos do processado da respectiva mensagem não consta, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma série de informações acerca do senhor Rodrigo Janó, mais especificamente sobre as ações análogas àquelas previstas no artigo 383 e B, item 4. Essa comissão, ou essa omissão do processo, sem dúvida, compromete a acurada apreciação desta comissão sobre o indicado, já que não dispõem seus integrantes dos elementos suficientes para deliberar. Se não vejamos, o referido dispositivo do artigo 383 fala em ações judiciais. O espírito, é claro, é a existência de todo e qualquer tipo de petição, ação, que enseje algum julgamento quanto à conduta do indicado, seja na seara pessoal, funcional ou profissional. Nos termos da Constituição, o Senado Federal, assim como seu órgão auxiliar, o TCU, o Tribunal de Contas da União, possuem, dentre suas atribuições, o funcionamento como órgão judiciário. No caso do Senado, a previsão é explícita em todo o capítulo 1 do título 10 do seu regimento interno. No caso do TCU, a Constituição Federal é clara em seu artigo 71, inciso 2, que garante ao tribunal julgar as contas dos administradores e demais responsáveis pelo dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta. Pois bem, no âmbito do Senado Federal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, somente no âmbito do Senado Federal, tramitam 5 petições em desfavor do atual Procurador-Geral da República, todas elas sob análise da Advocacia Geral do Senado para sua instrução. Repetindo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, somente no âmbito do Senado Federal tramitam 5 petições em desfavor do atual Procurador-Geral da República, todas elas sob análise da Advocacia Geral do Senado,
para sua devida instrução. Já no TCU, tramitam duas propostas de fiscalização e controle de atos do senhor Rodrigo Janot, à frente da Procuradoria-Geral da República. Ambas já foram aprovadas pela Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e se encontram sob a relatoria do ministro Benjamin Zimler no âmbito do TCU. As ações em trâmite e não indicadas no processado são as seguintes. No Senado Federal, petição número 2 de 2015, referente à representação denúncia por seletividade e inércia em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticadas no curso de investigações passíveis de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade. Itens 2, 3 e 4 da Lei 1079, a lei chamada a Ressurrecta, de 10 de abril de 1950, e no artigo 319 do Código Penal, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Petição número 3, de 2015, referente à representação denúncia por abuso de poder e indução em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticados no curso de investigações passíveis de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade, item 4 da Lei nº 1079, de 1950. Petição número 4, de 2015, referente à representação denúncia por autopromoção em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticada no curso de investigação passível de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade, item 4 da Lei nº 1079, de 1950. Petição número 5, de 2015, referente à representação denúncia por desperdício de dinheiro público em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticado na administração da Procuradoria-Geral da República quanto ao abuso de concessão de passagens e diárias a membros do Ministério Público Federal, passível de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade, item 4 da Lei nº 1079, de 1950. Petição número 6, de 2015, referente à representação denúncia por improbidade administrativa em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticada na administração da Procuradoria-Geral da República quanto à nomeação de servidora sem amparo legal, passível de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade, itens 3 e 4 da Lei nº 1079, de 1950, e no artigo 319 do Código Penal, prática de ato de ofício contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No Tribunal de Contas da União, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dois processos. Processo número 017.115/2015, hífen 9, proposta de fiscalização e controle número 3 de 2015 na Casa de Origem, de investigação do termo do contrato número 55/2014, celebrado em 14 de outubro de 2014, entre o Ministério Público Federal e a empresa Lúcia Bittar e Filhos Incorporadora Limitada, referente ao contrato de aluguel sem licitação de um prédio de luxo para uso da PGR, Procuradoria-Geral da República, essa simpática sigla pela qual é conhecida a Procuradoria-Geral da República, na QI 15 do Lago Sul, em Brasília. Aos autos do processo do TCU, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, somente para que vossas excelências tenham ideia, aos autos do processo do TCU já foram apensados, por diligência do próprio tribunal, 6 novos documentos da espécie, comprobatórios e evidências, para instrução e análise do relator ministro Benjamin Zimler. O segundo processo, número 017.110/2015, hífen 7, proposta de fiscalização e controle número 4 de 2015 na Casa de Origem, de investigação do termo do contrato número 83/2014, celebrado em 26 de dezembro de 2014, entre o Ministério Público Federal e a empresa Oficina da Palavra. Oficina da Palavra.
Desse nome iremos ouvir muito falar daqui por diante. Referente à contratação sem licitação de empresa de comunicação para implantar mecanismos de governança interna com o intuito de melhorar o diálogo entre o Procurador-Geral da República e a alta administração, os membros e os servidores do Ministério Público Federal. Aos autos do processo no TCU, já foram apensados por diligência do próprio tribunal 10 novos documentos já apensados pelo próprio Tribunal de Contas da União a este processo de fiscalização, da espécie comprobatórios e evidências para instrução e análise do relator, ministro Benjamin Zimmler. E eu aqui faço uma digressão, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir. Imaginemos nós se um desses 2 casos que estão sob observação, análise e fiscalização do TCU, se um desses casos, desses crimes por falta de licitação, ditos crimes, fossem cometidos pelos nossos prefeitos ou pelos nossos governadores. O que é que o Ministério Público não estaria fazendo com esses prefeitos e com esses governadores? Além de todas essas ações passíveis de julgamento e condenação do senhor Rodrigo Janot, há uma infindável lista de condutas ilícitas, reprováveis e abusivas praticadas pela PGR, novamente a simpática sigla pela qual é conhecido a Procuradoria-Geral da República, e que foram objeto de denúncias. A questão ora posta, senhor presidente, contudo, repita-se, eminentemente fática. Eminentemente fática. A absoluta omissão de informações sobre essas ações no processado, o que impede esta comissão de apreciar a indicação com o tradicional e conhecido detalhamento e senso de responsabilidade. Desta forma, apresentamos esse voto em separado com fundamento no inciso 1 do artigo 6º, do parágrafo 6º do artigo 132 do Regimento Interno do Senado Federal, em consonância com o artigo 383 do mesmo regimento e com a linha D do inciso 1 do artigo 1º do ato da CCJ número 1 de 2007, a fim de que sejam juntados aos autos do processado cópias das referidas ações a que está submetido o indicado, anexas ao presente voto. Era o meu pedido de falar pela ordem, senhor presidente, e pediria que Vossa Excelência determinasse ao secretário que viesse recolher aqui esse voto com o pedido de apensamento ao processado. Eu acolho a manifestação de Vossa Excelência como um relatório adicional, porquanto o voto na escolha de ministros e outras autoridades é voto secreto. Eu recebo a indicação de Vossa Excelência como uma manifestação, não é, e um subsídio para a própria relatoria. É exatamente esse o objetivo. Que a votação é secreta, não pode haver manifestação. Até porque eu aqui, senhor presidente, eu não estou declarando o meu voto, nem declinando o meu voto. Eu estou apenas, inclusive o senhor notou com que simpatia eu me referi à sigla PGR. Então eu aqui não trato de querer manifestar o voto, é apenas o título que eu encontrei dentro do regimento para que eu pudesse, colaborando com os trabalhos desta comissão, poder oferecer aos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça informações que não constam do processado e que são informações extremamente importantes para que os senhores e senhoras senadoras tomem conhecimento para fazer o correto juízo sobre a recondução ou não do senhor Rodrigo Janot. É por isso que eu peço e agradeço a Vossa Excelência o acolhimento e a determinação à Secretaria desta comissão de juntar esta documentação que eu aqui apresento, juntamente com esse que tem o título voto em separado, mas que na realidade apenas a tipificação que encontramos dentro do regimento para podermos alertar esta comissão sobre os processos que correm em desfavor do senhor Rodrigo Janot, para que os senhores senadores e senhoras senadoras tenham conhecimento. É necessário, portanto, que cumpra-se a sua determinação de apensar esses documentos ao processado em relação a este caso da mensagem número 59. Para contrapor, senhor presidente. A presidência acolhe, como já o fez,
a manifestação de Vossa Excelência não como declaração de voto, mas como manifestação na discussão do relatório. O relatório tem discussão e Vossa Excelência teve e tem todo o direito de manifestar-se nessa ocasião. E quanto a essa intenção de apensar a sua manifestação ao relatório, não é, ao processado do relatório, não é, isso aí é manso e pacífico, como diriam os rábulas do interior. De maneira que Vossa Excelência fique tranquilo que a sua manifestação não pode ser ignorada nem pela presidência, pelo dever de cumprir o regimento da Casa e o regimento da Comissão de Constituição e Justiça, como pelos demais pares que estão aqui para ouvir a manifestação de Vossa Excelência com a autoridade que Vossa Excelência tem, senador da República e ex-presidente, senador da República e ex-presidente da República. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor Uma presidente. palavra, na condição de relator. Senador Ferraz. Senhor presidente, em que pese, evidentemente, as prerrogativas do senador Collor, eu estou reafirmando na condição de relator, que fui designado por Vossa Excelência, que como relator eu observei ipsilíteres tudo aquilo que está consagrado na Constituição Federal, não apenas no artigo 128, parágrafo 1º do inciso 2º, como observei a integralidade daquilo que determina o artigo 383 do Regimento Interno do Senado, que consagra no inciso 1b que no caso dos indicados na forma do inciso 3º do artigo 52 da Constituição Federal, o indicado deve declarar, no caso específico a que faz menção Sua Excelência o senador Collor de Mello. 4. A existência de ações judiciais na quais figure como autor ou réu, com a indicação atualizada da tramitação processual. O artigo 383, 8º, parágrafo 2º, diz que o indicado deve declarar por escrito o que está determinado quanto à existência de ações judiciais. E o indicado o fez por escrito. Portanto, eu considero que na condição de relator, o meu parecer está absolutamente circunscrito à determinação constitucional e à determinação do regimento interno da Casa, em que pede reconhecer, naturalmente, a legitimidade, a prerrogativa, não apenas do senador Collor, como de qualquer senador, evidentemente, agir na direção do juízo de valor que o fizer. Portanto, eu devo essa satisfação a Vossa Excelência e aos membros dessa comissão, até porque essas declarações elas estão disponíveis para o cotejo de cada um das senhoras e dos senadores que poderão fazer o seu juízo de valor, e esse juízo de valor poderá, inclusive, ser enfrentado na sabatina. A sabatina é, inclusive, o ambiente adequado, e há algum tempo que esta comissão deixou de transformar sabatina em ação entre amigos. A sabatina é o ambiente republicano e democrático para que essas indicações da mais alta relevância do Estado brasileiro possa ser feito e esses contraditórios possam ser esclarecidos, de modo que na sabatina todas essas questões e tantas outras podem ser enfrentadas aqui nesse debate público. Apenas quero reiterar que na condição de relator eu agi no estrito rigor daquilo que determina a Constituição Federal e o regimento interno do Senado da República. Muito obrigado a Sua Excelência, senhor presidente. Eu queria só esclarecer o senador Ferraz que, efetivamente,
pelo regimento, qualquer senador da comissão tem a prerrogativa, o direito de, na sabatina, arguir fatos constante de processos judiciais ou não, mas fatos da vida normal, a vida pública da autoridade indicada. Mas o regimento também diz, o regimento também assegura, após a leitura do relatório que Vossa Excelência fez, colocá-lo em discussão para que, neste momento, os senadores tenham a liberdade de fazer os seus comentários a respeito de algum fato que se relaciona com o relatório e com a própria vida do indicado. Evidentemente que sim. Pela ordem, o senador Paulo. Eu agradeço a Vossa Excelência apenas para fazer um registro. Em nenhum momento aqui eu me ative ao parecer de Sua Excelência, o senhor senador Ricardo Ferraço, relator do mesmo. Eu estou aqui, inclusive, dizendo que não foram oferecidas informações suficientes para que pudesse constar do relatório de qualquer um que estivesse emitindo o seu parecer. O meu propósito é no sentido de colaborar com os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de apensar informações que não constam do processado, e por isso, é claro, o senhor excelente senador Ricardo Ferraço não poderia se basear em outras informações que não aquelas do processado. É daí a minha solicitação, que Vossa Excelência já acolheu, de juntar ao processado essas novas informações que eu estou trazendo, para que as senhoras e os senhores senadores façam o seu correto juízo de valor sobre a personalidade do vetusto indicado, senhor Rodrigo Janot, que deseja ser reconduzido à simpática PGR. Em função disso, gostaria de fazer esse registro, nada tendo a dizer em relação ao relatório proferido por Sua Excelência o senador Ricardo Ferraço. Muito obrigado, senhor presidente.